Gente querida, nós estamos iniciando a Quaresma. A Quaresma como tempo de preparação para a Páscoa. Assim nós já percebemos que Quaresma e Páscoa formam uma unidade. A Quaresma não é um tempo litúrgico em si mesmo, mesmo que seja um tempo de penitência, mas a Quaresma está necessariamente ligada à Páscoa. Por isso, hoje, nós estamos iniciando a nossa preparação para a Páscoa. Na Páscoa, na vigília pascal, sobretudo, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo. Ou seja, vamos renovar o nosso batismo, o nosso ser batizado, batizada. A Páscoa tem uma íntima ligação com o batismo, e o batismo, evidentemente, com a Páscoa. São Paulo nos vai dizer na noite de Páscoa, aqui nesta palavra de Deus, que nós, pelo batismo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isto significa que o batismo nos liga à Páscoa de Jesus Cristo. E a Páscoa, como a própria palavra diz, passagem, é passagem da morte para a vida. Então a Quaresma, ela foi introduzida já nos primórdios da vida da igreja, para se tornar um tempo de a gente retomar aquilo que é o essencial do batismo. O que é o essencial do batismo? É a gente ter se tornado filho, filha de Deus. Portanto, nós nesse tempo da Quaresma queremos retomar esta nossa filiação divina. Nós queremos fazer com que este nosso ser filho, filha, ganhe de fato vida, seja de verdade. Porque na nossa vida muitas vezes nós vamos nos afastando desta filiação divina. Este é o primeiro ponto essencial do batismo. O segundo é a relação fraterna que acontece entre nós a partir do batismo. O batismo nos faz filhos, filhas de Deus. Se cada um de nós é filho, filha de Deus, nós nos tornamos irmãos, irmãs em Jesus Cristo. E é isto que nós queremos renovar intensivamente neste tempo da Quaresma, para celebrar a verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem da morte para a vida, para podermos morrer para tudo aquilo que nos afasta desta filiação divina, para morrermos para tudo aquilo que nos afasta como irmãos e irmãs, iniciarmos vida nova, a vida em Deus e a vida fraterna entre nós. Portanto, este é o tempo favorável, dizia a leitura, e assim nós também cantamos. Eis o dia da salvação, eis o tempo da salvação. A primeira leitura nos dizia, leitura do profeta Joel, e convertei os vossos corações para Deus, porque o nosso Deus é misericordioso,
se nós nos afastamos deste Deus, se nós nos afastamos de nossos irmãos, nossas irmãs, Deus quer nos perdoar. E nós queremos nos perdoar mutuamente, para esta vida da família de Deus, dos irmãos e das irmãs, para que isso seja verdade. E se nós olhamos para a palavra de Deus de hoje, nós vamos perceber que há meios que nos ajudam para que isso aconteça. O Evangelho dizia que é preciso rezar. A oração é um meio que nos aproxima de Deus, que nos faz conversar, que nos faz dialogar com Deus. Portanto, ali pela oração nós podemos recuperar esta filiação divina do nosso batismo. Então, gente querida, a Quaresma é um tempo de oração. Por isso, parabéns a todos que vieram para celebrar hoje. Parabéns a todos que estão indo para seus templos, suas comunidades, para fazer um dia de oração. Eu gosto daquele dito oriental, até eu dizia isto hoje de manhã, no seminário São João Batista, quando 6 seminaristas iniciaram o propedêutico, que sejam bem-vindos entre nós. 2 são da Diocese de Santa Cruz do Sul. Deus seja louvado por isso. Mas eu dizia hoje de manhã que um dito oriental fala assim: se tu queres fazer 1000 passos, um dia tu tens que fazer o primeiro. Então, hoje é o primeiro dia da Quaresma, desses 40 dias de preparação para a Páscoa. Parabéns a todos que estão participando, portanto, desta nossa celebração. Então, a oração, nós já começamos bem. Estamos aqui como gente que reza. Depois, o Evangelho fala da esmola. Da esmola. Não naquele sentido de simplesmente dar alguma coisa aqui, umas moedinhas de rua, até pode se fazer, mas muito mais naquele sentido de nós respeitarmos os outros, de nós fazermos a nossa parte para que todos tenham vida digna, para que todos sejam respeitados. Por isso que a nossa fé tem uma dimensão social, sim. Então, nesse sentido, nós queremos nos ajudar mutuamente. Aí a solidariedade é sumamente importante. Isso o Evangelho de hoje chama esmola. Dar de comer a quem tem fome. E finalmente o Evangelho fala de que é importante que a gente viva o jejum. O jejum é uma experiência que a gente pode fazer de sentir a necessidade de um alimento. É um pouquinho da experiência da fome. E quando a gente faz essa experiência, a gente percebe o quanto a gente depende de Deus, do Criador, o quanto a nossa vida depende de Deus e dos outros e das outras pessoas. No Brasil, nós temos um jeito próprio, que nós chamamos campanha da fraternidade. Desde 1964, existe oficialmente na Igreja do Brasil esta campanha. A campanha, eu sempre digo, de sermos mais irmãos e irmãs. Esta é a verdadeira campanha, de nós respeitarmos a todos, a dignidade de todos, fazermos aquilo que nós podemos em nossa vida, em nossa profissão, essa relação respeitosa, solidária entre nós, querendo que todos tenham vida digna. Então, uma campanha de sermos mais irmãos. E sempre em cada ano se dá um destaque especial. Este ano, o destaque, como vimos antes no cartaz, é fraternidade e fome. Então, para olharmos para essa dimensão da vida das pessoas que passam fome.
Então, de nós sermos pessoas que ajudam naquilo que podem, para que todas as pessoas tenham com que se alimentar. É inspirado isso também no Evangelho, Jesus Cristo, na multiplicação dos pães, naquela frase assim, quando Jesus diz para os apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, gente querida, esta é a Quaresma que está diante de nós. Hoje é o primeiro dia, começamos bem, e assim nós queremos continuar, para que chegando na Páscoa, nós possamos celebrar verdadeiramente a Páscoa, renovando nosso batismo, nos sentindo filhos, filhas de Deus, nos sentindo todos irmãos e irmãs, na alegria de cantarmos Aleluia. Amém.